Olá, começamos neste momento o programa Ensino Espírita e você é nosso convidado. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Dando sequência ao curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, você assistirá à 13ª aula teórica do curso, Vícios. Se você deseja replicar esta aula na sua casa espírita, preste atenção nos materiais utilizados. Além do livro Conheça o Espiritismo, Noções Básicas de Doutrina Espírita, que é o livro que contém as 14 aulas teóricas, que é material que deve ser utilizado por cada aluno, você poderá baixar o plano de aula e os slides que serão utilizados nesta aula no site www.ocentroespírita.com. Repetindo, www.ocentroespírita.com. Este plano de aula, o interessante é que você o imprima, que você tenha na sala para sua consulta durante a aula. E para esta aula, além desse material, você ainda precisará de outros e além de alguns recursos didáticos, como, por exemplo, o formulário de frequência dos alunos, não é? Que você vai fazer a chamada no início da aula. Os cartões numerados que você vai distribuir aos alunos logo na entrada e servirão para a formação dos grupos. Também vinculado à formação dos grupos, nós temos a numeração, que deverá ser providenciada e ser fixada na parede antes mesmo que os alunos adentrem a sala. Para o momento Reforma Íntima, nós temos a Agenda Reforma Íntima, material usado diariamente pelos alunos. A agenda eles deverão trazer para a sala porque será utilizada, e o livro Há 2000 anos, Romance de Emmanuel, que é estudado no curso Noções Básicas de Doutrina Espírita, aula após aula. Também temos outros materiais importantes. 2 vídeos. O Sozinho 2, produzido pela TV Mundial de Espiritismo, e o Homem Virtual, que trata do alcoolismo e também será utilizado na aula. Você também deverá providenciar o roteiro de estudo em grupo, que contém as perguntas para orientar o estudo. E você deve imprimir os casos que serão distribuídos a cada grupo, já que esses casos não estão no livro Noções Básicas de Doutrina Espírita. Muito bem. Além disso, você precisará de um projetor multimídia e caixas de som, ou retroprojetor, ou ainda uma TV, como é o caso aqui da nossa aula. Não se esqueça de checar todos os equipamentos e materiais antes do início da aula. Hoje, contamos com a participação da instrutora Kelly Oliveira. Uma ótima aula para todos. Oi, Felipe. Olá, Amanda. Tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, bem-vindos novamente. O que nós fazemos em primeiro lugar quando chegamos aqui? Fazemos a prece. Mas hoje tem uma coisinha diferente. Nós vamos cantar uma música juntos, bem bonita, com bastante vontade. Qual música que vocês acham que a gente vai cantar? Qual é? Belo. Belo. Vamos? Tá bem. Belo pra mim. Fechemos os olhos para agradecermos a Jesus todas as oportunidades que temos tido do conhecimento da verdade que liberta e consola. Muito bem, então agora eu vou fazer a nossa chamada para começarmos a nossa aula. Alex. Presente. Gilberto. Presente. Tânia. Presente. Jacinto. Presente. Rauan. Eu. Amanda. Presente. Cada aula a gente vai criando um jeitinho da gente se conhecer melhor, não é? Aí eu queria pedir para algumas pessoas deste lado da sala trocarem de lugar com algumas pessoas deste lado, a fim de que a gente tenha esse momento da livre conversa com outra pessoa que a gente normalmente não senta próximo. Pode ser?
Então vamos lá. Agora nós vamos falar de uma parte muito importante. Como o curso está finalizando, está tudo chegando ao fim, inclusive o nosso livro, né? Sustentáculo doutrinário. Nós vamos estudar hoje, falarmos um pouquinho da penúltima oportunidade de estudo. Qual é o capítulo? Quem lembra? Capítulo 8 da segunda parte, que fala da ruína de Jerusalém, não é isso? Todo mundo leu? Bem bacana? Tá bom, nós vamos fazer assim. Eu quero que 2 pessoas coloquem para nós, de tudo que a gente fez, das reflexões, onde que a nossa história se encontra com a de Públio Lentulus, quais os pontos fortes desse capítulo que a gente poderia ressaltar. Quem quer falar para nós? Eu gostaria. Pode falar. Bem, acho que nesse capítulo a gente teve a oportunidade de ver o senador Públio Lentulus exercitando o perdão. Olha, além dessa observação que a Alex fez, eu também percebi outro sentido também na questão do caráter do senador. Agora é o terceiro momento, aquele que a gente faz a reflexão e vamos fazer o balanço da primeira semana. Quem pode ler para a gente a reflexão e vivência em torno do Evangelho, por favor? Fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Pronto, terminaram? Agora nós vamos passar para o nosso momento, para a nossa aula 13, vícios. A gente vai fazer assim. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Quem já assistiu aí o vídeo Sozinho 2, da TV Mundial do Espiritismo? Eu já. Só que agora nós vamos assistir com outro olhar. O que eu quero que vocês prestem atenção? Eu quero que vocês olhem no vídeo e vejam assim, que ações físicas e espirituais nós podemos destacar do vídeo que influenciam a viciação dos nossos sentidos. O que foi que ele fez ali que a gente pode destacar no sentido da gente perceber como que isso funciona, tá bem? Então vamos lá, vamos assistir o vídeo. Oi, amor, cheguei. Vamos beber? Esse é trator. Tá, vamos botar na da cerveja. Deu problema. Pega a cerveja, pega a cerveja, a cerveja. Vou ficar aqui, eu tô meio cansado hoje. Sozinho? É, sozinho. Pessoal aí, ó. De novo, tá? Ih, ele é um inútil. Tá aí meu trabalho. Tá. E aí? Ficha? Descobriu o quê, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o quê, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar, já tem alguns de nós lá e... Presta atenção, Otávio! É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele, vê se ele não faz besteira dessa vez.
além de ter um técnico horrível, ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. É impressionante, esse cara não sabe. Realmente consegue errar todos os gols na cara do gol. Pior que o David. Quem é, irmão? Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Depois eu ligo pra ela. Nossa, hein? Que isso, cara. Você sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim, senhora, né? Sim, senhora, isso mesmo. Pessoal, carnaval, 3 caixas de cerveja. Eu contratei uns garotas de programa que só vendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, a patroa tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Eu não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. Ih, começou. Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo. Esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. Tem tempo, Paulo? É, galera, tem tempo que eu não aproveito mesmo, viu? É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos, Paulo, vamos. Coleira. Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é parceiro. Rapaz, você não é parceiro mais não, cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Ah, isso é aí, o Paulo que eu irmão. conheço. Nada disso, Paulão. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Quer saber, cara? É isso mesmo. Ô, garçom, a saideira aí. Aí, a saideira. Incrível como você cai direitinho, Paulo. Essa é a parte que eu vou te matar. Ai. Atende. Atende, Paulo. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará... Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia. Eu tô com mau pressentimento em relação ao meu marido. Eu sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado que é tanta angústia, uma oração cristão exemplar, nas tarefas do dia, que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Muito bem, pessoal. Gostaram do vídeo? Sim. Prestaram atenção no que eu pedi? Sim. Vamos ver, né? Bom, se nós pudermos, assim, o que vocês perceberam assim, de mais significante, de mais importante aí das cenas que nós vimos? Ele é afastado da esposa, né? No meio dos amigos, num ambiente diferente, né? Cheio de vícios, ele acabou se deixando levar pela empolgação daquele momento. E a gente repara que ele até desliga o celular, ele não quer nem ouvir ali, né, a esposa falando, e acaba sendo uma presa fácil, vamos assim dizer, daquela situação, né? Seria possível, vocês acham, da gente encontrar um meio, da gente combater tanto a ação viciosa como a banalização dos vícios? Como é que a gente poderia fazer? Teria condições o seguinte, é a oração, né, a vigília,
Porque não adianta só orar, eu fazer minha oração em casa, lá no meu lar, e depois eu sair de lá e ir para um lugar prospício, né? Um lugar que tem um bar, onde tem bebedeira, onde tem pessoas que de má influência, né? Vocês acham então que o meio influencia nas nossas ações? Sim, sem dúvida. Muito bem. Agora eu queria que vocês citassem rapidamente quais os vícios que vocês assim mais evidentes no vídeo, que vocês perceberam, isso aqui é um vício. O álcool, né? Alcoolismo, o que mais? Tinha as drogas, prostituição junto, né? Lá dentro do bar, né? Algum vício moral, vocês conseguiram perceber? Sim. Mas também negligenciou, mas vocês perceberam também que tinha egoísmo, ele não atendeu a esposa. Agora o que a gente vai fazer? Vocês estão vendo ali as numerações, nós vamos estudar um pouquinho mais, aprofundar essa ideia dos vícios, porque nós já entendemos então que tem vícios que são físicos e tem vícios que são morais, né? Uns e outros nos trazem vários problemas e desconfortos. Então a gente vai aprofundar um pouquinho, fazendo um estudo de caso. Eu queria que atrás da fichinha de vocês tem um número, eu queria que vocês se dividissem conforme está organizado. Grupo 1, 2, o 3 e o 4, por favor. Podem se dividir. Personagens. Agora nós vamos fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. 2 grupos estão estudando o mesmo caso e esses 2 o mesmo caso. Agora nós vamos compartilhar as nossas ideias. Eu gostaria que o grupo 1 e 2 se juntassem e o 3 e 4 também, tá bom? Para a gente melhorar o debate e a troca de ideias. Vamos lá. Vamos voltar, podem ficar assim do jeito que vocês estão, só abre o semicírculo de novo, que a gente agora vai compartilhar. Vamos descobrir, né, o que aconteceu num caso e no outro. Bem, quem quer falar para nós qual o título do caso estudado pelo grupo 1 e 2, por favor? Um caso observado pela equipe médica do plano espiritual, dirigida pelos doutores Carlos, Sadu, Samita, Carita, Sara, além de Eloquente e Luiz Sérgio. O que vocês perceberam no caso estudado por esse grupo? Quais eram os fatores indutores à viciação? Tem o jovem unido, né, a má influência. Também tem os obsessores ali que a gente não consegue ver, só que com certeza está ali. Tinha bebida, drogas, tinha então, oportunidades. Oportunidades, exatamente. E o caso de vocês? Um caso acompanhado por Félix, mentor espiritual, e André Luiz. Pessoa observada, um cavaleiro por nome de Cláudio Nogueira. Ele se encontrava, aqui no caso dele foi que ele tinha a fraqueza do álcool, né? E ele se encontrava na residência dele, e enquanto ele estava lendo um jornal, né, ele teve um obsessor que chegou por trás dele, deu uma cutucada em espírito, né? E ele sentiu aquela vontade imensa de ir ao barzinho, que já tinha um barzinho dentro de casa, né? Então, outra coisa que eu queria que vocês pensassem. Existem possibilidades terapêuticas para o caso estudado? Sim. Por exemplo, para o caso de vocês, qual seria a possibilidade terapêutica? Centro de restabelecimento. Os aparelhos falam? Tem. Mas assim, no caso, no plano espiritual, ele também tem a mesma aparelhagem que a gente, só que uma tecnologia muito mais avançada. Então, dando sequência ao nosso estudo, nós vamos encerrar esse momento e eu queria mostrar para vocês alguns slides que vão falar justamente sobre essa questão do vício, as possibilidades terapêuticas, mas também os fatores de indução. Então, vamos ali. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, o problema da viciação é novo? Não é, né? Já tem o esclarecimento de Jesus ali trazido por Lucas, que já nos previne dessas situações viciosas, né? Bom,
Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Sim ou não? Sim. A partir daquilo ali se desenvolve, vamos ver. Sim, mas ainda aí há uma prova que o Espírito escolheu. É importante ressaltar isso. Quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Não existe mal irresistível. Normalmente o Espírito pede para passar por essa provação. Por isso as dificuldades muitas vezes de resistir, né? Não é novidade para nós que todo vício é um lento, não é? Porque ele aniquila as forças vitais e, consequentemente, nos leva à morte. Então, vamos lá. O homem busca salvar a vida, muitas vezes desfrutando de todos os prazeres possíveis. Só que isso, ao invés de trazer vida, traz o quê? Aniquilamento a si próprio, destruindo a vida que ele queria gozar. As consequências são enfermidades de variadas manifestações e redução da duração da existência. As causas determinantes são noites de contínuas vigílias nos teatros, clubes, café, a incontinência, o álcool, o fumo, a intemperança, a moda, a tensão nervosa, o utilitarismo ganancioso. Poucos são aqueles que se sacrificam pelo Evangelho, porque exige renúncia, né? Uma série de decisões acerca da própria vida. O álcool, que teve destaque num dos nossos casos, né? Ele diz ali, destrói milhares de criaturas, é veneno livre onde quer que vá. E em muitos casos, quando se fantasia de champanhe ou uísque, chega a ser convidado de honra nas festas, consagrado em eventos sociais. Tanto, ele diz ali, escorrega na goela de ministros com a mesma sem cerimônia com que desliza na garganta dos malandros encarapitados na rua. Então não tem necessariamente uma classe social, né? É convidado de honra em muitas festas de todas as classes sociais. Consequências. Quem está falando isso é Irmão X no Cartas e Crônicas. Isso é importante, Endoidece artistas notáveis, desfibra o caráter de abnegados pais de família, no caso Cláudio Nogueira, não foi assim? Favorece doenças e engrossa a estatística dos manicômios. No entanto, diga isso num banquete de luxo e tudo indica que você, que está dizendo, aconselho dos amigos mais generosos, será conduzido ao psiquiatra se não for parar no hospício. Quer dizer, está tudo na contramão, né? Aquilo que é verdade passa a ser para as pessoas uma afronta, né? Uma agressão. Eu queria que vocês assistissem comigo um vídeo, tem um projeto muito interessante chamado O Homem Virtual. E assim, para a gente entender, porque nós falamos das consequências dos vícios, mas aí é importante a gente entender. E aí esse projeto trouxe a ingestão da bebida alcoólica e como isso funciona no corpo físico, que é o que eu quero mostrar para vocês agora. Vamos assistir juntos? Tá bem, vamos lá. Homem virtual, álcool. Consumir álcool de forma inadequada pode trazer sérios problemas para a saúde e para o convívio social. O álcool é absorvido pelo estômago e pelo intestino e distribuído para todo o corpo através da corrente sanguínea. Quando o estômago está vazio, o álcool chega ao cérebro mais rapidamente. Uma vez lá, altera o funcionamento dos neurônios, causando inicialmente uma sensação de euforia. Com o aumento dos níveis do álcool no sangue, a pessoa pode apresentar falta de coordenação motora, diminuição dos reflexos e sono. O fígado metaboliza, isto é, quebra as moléculas do álcool em outra substância, o que elimina o efeito do álcool ao longo do tempo. Após esse processo, as substâncias produzidas pelo fígado passam pelos rins e são excretadas pela urina. O álcool sai também pelo suor e pela respiração.
Quem consome muita bebida alcoólica pode desenvolver dependência e doenças graves, como a cirrose hepática. Mães que consomem bebidas alcoólicas durante a gestação podem prejudicar seus bebês. O álcool passa pela placenta e alcança rapidamente o feto. Por isso, fique atento. A bebida causa bem mais do que uma simples ressaca. Gostaram do vídeo? Oi. Deu para vocês perceberem como é que funciona? Alguém gostaria de destacar para mim, assim, o que vocês perceberam de mais relevante no que a gente assistiu? Quem quer falar, por favor? Você? Ah, fala para nós, então. Bom, então o que eu percebi? A pessoa começa a beber um copo e meio amanhã, 2, socialmente, né? Aquela frase dita, socialmente. E de repente a pessoa está aí viciada e ela não percebe o mal que ela está fazendo para ela. Além de fazer um grande mal para o espírito, faz para o corpo físico, né? Que vem as doenças, é um câncer, é a cirrose, várias coisas que vem acarretando e a pessoa não se dá conta disso. Vamos só continuar aqui, ó. Na sequência, nós vamos ver aqui, consequências da embriaguez. Mas a gente pode fazer uma analogia, naquele mesmo esquema que está o alcoolismo, todas as drogas que adentram o nosso corpo fazem mais ou menos o mesmo percurso, não é assim? Então vamos lá, olha só. Bom, alteração das faculdades intelectuais, autocensura e perda da razão, desatinos, crimes passionais e tragédias. Domínio da vontade por entidades tenebrosas, que vocês falaram muitas vezes, né? Foi percebido no sozinho. A gente percebeu nos casos que nós estudamos, porque o vício atrai espíritos nessas condições, no caso ali, tenebrosas. Elas usufruem as mesmas sensações etílicas, que são aquelas sensações advindas do álcool, né? Dupla dependência. Além de ficar dependente da bebida, dependência dos obsessores, não é assim? Bom, o que mais? Olha lá, presta atenção naquela cena ali. O que nós estamos vendo ali? Alguém fazendo uso de álcool e em volta dele tem o quê? Perturbação, né? Ele percebe ali vários pensamentos, vamos lá. Então, o que ele diz ali, ó? Ney Prieto Pérez diz: o viciado quase sempre tem ao seu lado entidades inferiores que o induzem à bebida. Por isso, o Luiz Sérgio sempre fala, né? E a gente percebeu no próprio caso, ele coloca lá que um viciado sustenta uma legião de espíritos que tem necessidade daquelas sensações etílicas. Bom, seguindo, outro vício, que vocês também citaram, o fumo. Vamos lá, vejam bem. Ali na cena já dá pra gente perceber, né? O que o cigarro traz? Doenças e muitas vezes suicídio, no sentido de que abreviamos o tempo de vida. A gente vai ver ali em quanto tempo, em média. Também, não é? Então veja ali, ó. A nicotina é tóxica e o alcatrão cancerígeno. Passam a corrente sanguínea e modificam o metabolismo do sistema nervoso central. Nosso corpo precisa que a gente ajude ele a funcionar com esse tipo de instrumento? É uma máquina perfeita, que sabe as suas funções, como fazer, não é assim? Então, certamente, tóxicos, nada disso vai nos ajudar. Então, vejam bem, não pode trazer nenhum tipo de benefício. Agora, é importante a gente ver que, além disso, olha só, retardo da atividade cerebral seguido de depressão, apatia e angústia. E às vezes as pessoas dizem que não deixam de fumar porque se deixarem vão sentir esses sintomas. É o contrário. É o próprio cigarro que causa as sensações de angústia e essa questão da dependência, né? É uma inversão de valores aí. Bom, além disso, se a pessoa já tiver propensão a desenvolver doenças cardíacas, será que piora? Muito. Olha o que ele diz ali, ó. Agravam a angina, o infarte, a hipertensão e a arteriosclerose. Irritação das vias respiratórias. Normalmente quem fuma apresenta quais sintomas que são visíveis? Tosse, né? Cansaço, dificuldade de fazer atividade física. Bom, por quê? Porque provoca traqueite, bronquite, enfisema pulmonar e insuficiência respiratória, que é tudo que a gente está
que a gente não deveria, né, querer para a nossa vida, porque nos causa sobrevida, na verdade, porque você já não pode fazer muitas coisas com essas doenças. Bom, e aí também ataca o coração. Né? Claro, não é? Tudo que tiver propensão a desenvolver de ruim, potencializa com o uso de qualquer tipo de droga, né? Então, aí, além disso, olha o que vocês estão vendo ali na cena? Quem consegue perceber? Então, veja bem. Câncer bucal na laringe, faringe, pulmão e esôfago. Atravessa a placenta, gerando danos ao feto. Não é só o desenvolvimento, é danos mesmo ao desenvolvimento geral do bebê. Mas também contamina o leite materno. Pode provocar abortos, natimortos e prematuros. Há casos, isso aqui é importante, ó, de esterilidade. Quem fuma 2 maços de cigarro por 30 anos tem a vida diminuída em 8 a 10 anos, média. Então, é um lento suicídio ou não? É. E aí nós vamos ver ali, ó, é uma forma de suicídio clássico, né? Bom, vamos pra frente. Então, olha só. Será que no mundo espiritual tem consequência? Olha só, introduz manchas e pigmentos escuros no perispírito. Amortece as vibrações mais delicadas das entidades amigas. Os espíritos tentando fazer um trabalho de amparo, né, de socorro, e amortece, a pessoa não consegue perceber o espírito. Prejudica o desencarnado no recebimento do auxílio espiritual em função da sua insensibilidade. A dependência mantém-se após o desencarne e dura o mesmo tempo que você tinha o hábito na Terra. Imagine, né? O atraso e as dificuldades. A impregnação do fumo no perispírito pode refletir-se nas encarnações posteriores, as predisposições, as doenças, não é? Os tóxicos e drogas sobrecarrega o cérebro, danifica neurônios, gera perda de memória, dificuldade de concentração, diminuição do número de espermatozoides, portanto dificuldade, né, no processo de gerar, tontura, vômito, tremedeira, fraqueza muscular, incoordenação motora, retardamento mental. Dilatação dos vasos sanguíneos, então propicia, né, os derrames, todo acidente cardiovascular, né, piora. Entidades inferiores absorvem as toxinas e as forças vitais. O viciado sustenta uma legião, o que o torna insaciável, que nós já falamos. Nos vícios morais, são assim, todos os vícios precisam de esforço, de muita vontade, mas eu queria fazer um destaque aos vícios morais no sentido de que ele dificulta a nossa recuperação de todas as outras metas. Porque nós já vimos nas outras aulas qual que é o fim que a reencarnação tem, qual é o objetivo? O progresso, a perfeição. Então, se o vício é um óbice, nós vamos começar pelo vício radical. Qual será? Qual vício que dificulta e que todos os outros se enraizam nele, criam forças? Será que é o orgulho? Ou é o egoísmo? Vamos ver? Olha lá. Egoísmo, segundo o Livro dos Espíritos, é o mais radical dos vícios. E diz mais que daí deriva todo o mal. A vaidade trabalha para a ilusão. A usura trabalha para o azinhavre. O vício trabalha para o todo. A indisciplina trabalha para a desordem. O pessimismo trabalha para o desânimo. A crueldade trabalha para a queda. A crueldade trabalha para a queda, o crime trabalha para a morte. Emmanuel, lá no livro Religião dos Espíritos. Então, vejam bem, só se deixa de ter um vício quando você desenvolve uma virtude que se contrapõe, não é? Que substitui. Então, vamos lá, olha só que bacana esse texto. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto são qualidades do homem virtuoso. Então, todas essas virtudes são virtudes que nós devemos cultivar, né? Exercitar, nos esforçarmos. A questão que você colocou, vigilância, oração, porque todos nós viemos com uma carga. O objetivo da encarnação é aperfeiçoamento, então desenvolvimento das virtudes. Muito bem.
Qual que é a vida verdadeira, afinal de contas? Espiritual. Nós estamos vivendo um momento na condição de encarnados. É um momento sublime das nossas vidas, né? O Chico diz o quê? Que cada dia é individual. E ele dizia assim, dia como este só viverei este em toda a minha vida. Encarnação como essa só viveremos esta, nessas condições, desta maneira, essa, né? Então, olha lá. Se a vida espiritual é verdadeira, a vida espiritual é com efeito a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. Espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da outra. Será que vale a pena os sacrifícios? Não é? As renúncias, colocarmos lá na condição de soldados do Evangelho, fazendo as nossas reflexões, sobretudo, vencendo esse homem, né? Que cultiva vícios, as vibrações que nós trouxemos, substituindo por virtudes que nos possibilitem chegar à meta, que é perfeição. O livro Céu e o Inferno, ele traz uma questão sobre a felicidade. E ele diz assim, alguém gostaria de ler? Lê, por favor. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. Será que vale a pena, então, a gente se esforçar para essa vida verdadeira, não é? Essa felicidade que nos aguarda, a gente tem dúvida? Temos dúvidas sobre isso? Não temos, né? Aqui eu vou fazer uma sugestão para vocês do Estúdio Espiritismo. Nós temos algumas obras muito interessantes que vale a pena ver. Desses textos que nós estudamos, o Driblando a Dor, que é de Luiz Sérgio, é um livro muito interessante, conta esses casos dos jovens, semelhantes ao que nós estudamos aqui. O livro O Jovem e os Vícios, que é da editora Alta de Souza, que também é muito interessante para ser estudado, sobretudo pelas mocidades espíritas. E o livro Fonte Viva, né, do Chico Xavier. Então fica a minha sugestão de leitura para vocês. Nós estamos no finalzinho da nossa aula e o que é importante a gente lembrar? Que nós temos algumas metas para essa semana. Qual é? Completar a leitura do nosso livro Sustentáculo Doutrinário. A última aula é a aula que vem. Qual é a aula da semana que vem? Quem sabe? A última é qual? Não vale colar no livro. Caridade, o Centro Espírita. Então, leitura semanal, dever de casa, completar a leitura do livro há 2000 anos, certo? Tá bem? Então, vamos fazer a nossa prece. Algum voluntário? Você quer falar? Pode. Primeiramente, a gente tem que pensar em Deus, né? Porque Deus é que ajuda nós. É isso mesmo. Muito bem. Tá certo ou não? Certíssimo. Você está coberta de razão. Quem quer fazer a prece para nós? Você. Tá vendo como ela é disposta? Muito bem. Você vai fazer a prece para nós, então. Fechemos nossos olhos. Agradeçamos a Deus mais uma vez, a Jesus, por nos acompanhar. Agradeçamos por esta aula maravilhosa, pelo aprendizado e que possamos carregar conosco no nosso dia a dia, trazendo esse ensinamento para nós e para quem os nossos irmãos necessitar, que possamos transmiti-la. Graças te damos, Senhor Jesus, que a tua paz esteja com todos nós. Obrigado por tudo e que assim seja. Estamos chegando no finalzinho, mas eu já estou assim com o coração cheio de saudade. Vocês vão continuar juntos, não sei se serei eu instrutora do próximo curso, que é o Nosso Lar, mas eu quero um abraço assim já com gostinho de quero mais, que é para a aula que vem, tá bem? Vamos lá!